primeiro em Mateus capítulo de número 26, o versículo de número 31 e 32, e depois nós vamos fazer menção em João capítulo 20. João capítulo de número 20. E a gente vamos ler o versículo de número 2 de João capítulo 20 e o versículo de número 13. Todos encontraram, irmãos? Amém? Faça a primeira leitura, o primeiro texto bíblico, diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite vós escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Vamos em João agora, capítulo número 20, versículo número 2. Diz assim: Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Versículo número 13. E disse-lhe eles a mulher: Mulher, por que choras? E ela disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Amém? Poder tomar assento por bondade, amados irmãos. Os textos mostram, sabemos que o tema da campanha é sobre simplicidade. E eu achei interessante, irmãos, quando eu vi a Ana Cristina louvando, o Senhor me deu uma direção nessa noite. Confesso que eu estava, em poucos momentos, estava com uma palavra meditando, eu falei: essa daqui vai dar para a gente falar sobre simplicidade. Mas o Senhor me colocou essa passagem. Nós vemos duas circunstâncias: uma antes de Jesus vivo e outra após a ressurreição. A primeira é uma ceia, e eu acho interessante que essa ceia é tão forte, porque Jesus faz uma palavra dizendo: olha, em Lucas, eu desejei muito estar convosco aqui. E ele naquela ceia, ele traz duas palavras que chocaria qualquer cerimônia. Ele olha e diz: um de vocês vão me trair. Já pensou? Você se alegrando, comendo, bebendo, comemorando uma época de festa. Imagina no Natal, você assentado com a sua família, o peru está lá, o pernil está lá, está todas aquelas guloseimas para você comer. Aí Jesus olha para você: um de vocês vão me trair. Imagina o clima que ficou naquela cerimônia. Mas para piorar, antes dele falar isso, ele olha para os discípulos, para os 12, e ele vai dizer assim: ó, vós vão escandalizar em mim. Essa expressão escandalizar no original significa que Jesus está dizendo: olha, vocês vão me abandonar, eu vou ser preso, eu vou ser morto. E vocês, que são meus discípulos, que andam comigo para cima e para baixo. Esses dias minha esposa falou: vai, você vai fazer teologia? Eu falei: vou. Mas os discípulos não fizeram, eles fizeram. Eles ficaram 3 anos com a melhor teologia que poderia fazer. 3 anos andando com Jesus. Esses discípulos andaram com Jesus na época áurea, onde Jesus fazia milagres, onde Jesus multiplicava pão, onde Jesus ressuscitava morto, expulsava demônios. Esses discípulos estavam com Jesus numa melhor fase que você iria andar com Jesus. E Jesus olha para ele: vocês que andaram comigo, que caminham comigo, vós vão me abandonar. Porque está escrito: o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ficar dispersas. Cada uma vai para um lado. E essa expressão dispersa significa que eles vão ficar sem direção. Mas ele vai dar uma confirmação no versículo número 32. Ele diz assim: mas, porém, contudo, depois eu ressuscitarei, irei adiante de vós até a Galiléia. Então isso significa que Jesus está dando uma confirmação: vocês vão ficar dispersos, o pastor vai ser ferido, mas tudo bem, depois eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, eu vou buscar um por um, para eu fazer a obra que eu já tenho determinado na vida de cada um de vocês. Jesus percebe que Jesus está andando com discípulos que ele já sabe que vai decepcionar ele, já sabe de discípulos que vão abandonar, decepcionar não, entristecer, porque Jesus não vai ficar decepcionado, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então Jesus está dizendo: vocês vão me abandonar, vão ficar longe de mim, vão falhar,
mas tem um negócio, eu não vou abandonar vocês. Eu vou adiante de vocês, eu vou buscar um por um. E é isso que eu quero falar, nessa simplicidade. Porque Jesus depois, ele vai dizer isso, os discípulos, principalmente Pedro, que é um sanguíneo, um fanfarrão, um falador, vai dizer: mestre, eu não vou te abandonar. Jesus vai para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E ele diz: de maneira nenhuma. E os discípulos batem no peito, no versículo número 35, e diz: de maneira nenhuma nós não vamos te abandonar. Se for possível, nós vamos morrer contigo. Mas todos nós já sabemos a história. Jesus é morto, é preso, é morto, e logo após isso os discípulos ficam apavorados. E é simplesmente isso que eu quero falar, sobre 3 discípulos, ou 3 grupos que ficaram dispersos. E nós vamos acompanhar, e eu quero recitar esses 3 discípulos. O primeiro é os que choram, os que estão tristes. O segundo grupo são os que vão ficar decepcionados após a morte de Jesus. E o terceiro é os que ficaram com medo. Vamos repetir bem forte? Primeiro, os tristes. Segundo, os decepcionados. Terceiro, os covardes. São 3 grupos. Jesus falou: vocês vão ficar dispersos. Esse disperso significa que foram 3 grupos que aconteceram, que estão relatados dentro da passagem. A primeira é os que choram, e é esses que eu quero relatar primeiramente, e vou dar prioridade dentro dessa noite. Porque Jesus está falando de uma maneira tão simples, Lu, que até nos impressiona. Ele está dizendo: eu vou ser morto, eu vou ser executado, mas fica tranquilo, vocês, o pastor vai ser ferido, vocês vão ficar dispersos, vão ficar sem ir para lugar nenhum, mas tem um negócio: eu vou ressuscitar, e aí eu vou buscar cada um de vós. Daí Jesus morre, os discípulos estão aí decepcionados. E eu amo as mulheres, porque as mulheres são mais impactantes que os homens nesse momento. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus morre na sexta-feira, finalzinho da tarde, à noite começa o sábado. O sábado para o judeu começava ao pôr do sol. Então 6 horas da noite o sol ele escurece e vem a lua, vem a noite. E o que acontece? Começa o sábado. E aí depois, logo isso, o sábado durava até o pôr do sol do outro dia. Deu 6 da tarde do sábado, escureceu, começou o domingo. E o texto vai dizer em Marcos que as mulheres vão sair para preparar um perfume, levar perfume, ungir o corpo do Senhor. E ela sai, irmãos, compra à noite. Só que entenda, à noite era um momento bom para comprar aroma, mas não era um momento bom para ir ao sepulcro. Então perceba que elas compram. Fechou, escureceu, o comércio abre, elas compram, e depois elas guardam, dizendo: amanhã cedo nós iremos até Jesus. E essas mulheres preparam aqueles aromas, e antes que o sol venha raiar nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, o texto diz que elas vão em direção ao sepulcro. E aí quando elas chegam lá, diz o texto que a pedra está removida, os soldados que guardavam lá não estavam lá, e 2 varões com veste resplandecente, dizendo: por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou? Aleluias. E aí é forte, por quê? Porque elas ouvem uma notícia: olha, Jesus ressuscitou. Só que é interessante, em todos os evangelhos afirma que as mulheres não viram Jesus ressuscitar. Eles ouviram uma boa notícia, eles ouviram um bom recado: Jesus está vivo. E aqui nós sabemos que é um grupo de mulheres. Qual? Primeiro, Maria Madalena, que encabeça todas as mulheres, parece que ela era líder do ciclo de oração. Estava ali Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, provavelmente. Estava também Salomé, e Marcos afirma, em Lucas afirma que estava uma mulher chamada Joana, e um grupo de mulheres, ou seja, estava ali um grupo de mulheres que estavam ali para ungir o corpo do Senhor. Quanto isso, onde estavam os varões? Trancados com medo. E as mulheres ungindo o corpo do Senhor. Mas quando chegaram, ouviram uma boa notícia: Ele está vivo. E aí quando acaba isso, o texto diz que elas vão anunciar os varões que estão com medo. E quando elas vão anunciar, o recado foi: qual é o recado que elas ouviram? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Mas aí, irmãos, é interessante que Maria Madalena, em todos os outros evangelhos, fala das mulheres. João afirma apenas Maria Madalena.
E o texto vai dizer logo no verso 1 do capítulo 20, ele diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, estando ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e também o discípulo a quem Jesus amava, que todos nós sabemos que é João. E olha o recado que ela vai dizer para esses dois varões. Ela vai dizer assim, ó: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Foi isso que ela ouviu com as outras mulheres? Ela ouviu que ele ressuscitou. Mas de onde saiu da cabeça dessa mulher? Da onde saiu da cabeça de Maria Madalena que Jesus levaram o corpo do Senhor? Se ela ouviu o recado que Jesus, dos anjos, que Jesus havia ressuscitado, e ela vem com isso, porque, irmãos, nós ouvimos aqui segunda-feira, eu e Luiz Paulo, uma mensagem que aquele que é ansioso, ele sofre com antecedência. Na cabeça de Maria, Jesus não havia ressuscitado de maneira nenhuma, isso é bem claro. E mostra para João e para Pedro também que Jesus não havia ressuscitado. Então Jesus já havia falado que ele ia ressuscitar, só que não passou isso na cabeça dos discípulos. E aí ela diz para Pedro: Pedro, levaram o corpo do Senhor. João, eu não sei onde colocaram. E, irmãos, ó, perceba que João também e Pedro não acreditam na ressurreição, e eles já tinham ouvido o recado também, que Jesus já havia ressuscitado. Aí o verso número 3 diz assim: então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. Verso 4: e os dois corriam junto. Significa o quê? Que eles, quando ouviram a notícia, e eu entendo isso, Lu, que Maria Madalena não chegou assim: olha Pedro, olha João, levaram o corpo do Senhor. Ela chegou apavorada. Pedro, João, levaram o corpo do Senhor, eu não sei onde colocaram. E aquela notícia foi tão chocante, meu pastor, que o Pedro e João, não, levaram o corpo do Senhor, e eles saíram correndo. E o desespero é tão grande que eles estão correndo, diz o texto, correndo junto. Mas o discípulo correu mais apressadamente e deixou Pedro para trás. Os dois tinham o mesmo propósito, os dois tinham o mesmo objetivo. Mas entenda que a ansiedade de João é tão grande que ele corre apressadamente e deixa João para trás, deixa Pedro para trás. Só que é interessante que ele chega no sepulcro e não entra. Correu mais, foi mais apressado, porém não foi tão ousado como Pedro, porque quando Pedro chegou, cansado, bem depois ele entrou no sepulcro. E aí, irmãos, eu sempre uso isso nesse texto, que vai mostrar como Jesus já estava, antes de aparecer para os discípulos, unificando os discípulos e deixando os discípulos preparados para que ele pudesse encontrar cada um deles. Aleluias. E eu gosto disso porque Jesus fala de duas formas. A primeira, através da palavra. Ele disse: eu vou ressuscitar, vocês vão me abandonar, mas depois eu vou um atrás de cada um e vou resgatar cada um de vocês. Depois ele disse: eu vou falar através de sinais, eu vou deixar os discípulos calmos. E todos os sinais estão no sepulcro. O primeiro sinal que eles entram vai dizer o texto: e correu Simão Pedro, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Aí o verso número 7 diz assim: e que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. É mais ou menos assim. Quando Pedro entrou dentro do sepulcro, ele viu os lenços no chão. E depois ele viu o lenço que estava no rosto de Jesus. E todos nós sabemos que um judeu, quando ele era morto, ele era colocado em cavernas, e ele era atado da ponta dos pés até o pescoço. E aí, irmãos, era colocado um lenço sobre o rosto do defunto. Perceba que quando Lázaro morreu, Jesus disse: Lázaro, vem para fora, ou sai para fora, não tem como sair para dentro, mas sai bem para fora. E diz o texto que quando ele disse Lázaro, Lázaro ressuscitou. Mas aí diz o texto, vem para fora, significa que Lázaro não conseguia se mover após a ressurreição. Então diz assim que quando ele disse Lázaro, o espírito e a alma entrou no corpo de Lázaro. Segundo o Alto de Assis, os bichos que estavam tudo do lado de fora já entraram para dentro. Lázaro ressuscita e aí Jesus disse: vem para fora. Aí ele faz assim, ó. Aí João capítulo de número 11, versículo 44 diz assim: desatai o morto e deixe vir, porque não conseguia andar. Então, irmãos, eles eram atados. Quando Jesus ressuscitou, os lenços, que está lenço, mas era atado, ele estava atado, caiu no chão. E diz o texto que quando os discípulos viram o lenço que estava no rosto, estava dobrado. Pedro chegou a uma conclusão quando entrou no sepulcro: os ladrões não teriam essa preocupação de levar o corpo do Senhor e dobrar o lenço que estava no rosto de Jesus. Então não foi ladrão que roubaram o corpo de Jesus. Aí entrou João. Quando João entrou também viu os lenços,
mas o lenço dobrado é um sinal extraordinário. Isso fala de uma cultura judaica muito antiga, porque na cultura judaica fala do senhor e do escravo. O escravo, você sabia que o escravo não comia na mesa com o seu senhor? Ele não ficava na mesa com o seu senhor de maneira nenhuma. O escravo ficava do lado de longe, ficava de longe observando o seu senhor se alimentar. Ele não poderia ficar na mesa com o senhor. E quando o senhor estava comendo, ele parava a refeição, pegava o lenço, limpava a boca, limpava a barba, limpava os dedos. Aí ele pegava o lenço que estava com ele e amassava, dobrava, deixava todo amassado e jogava na mesa. E aí, irmãos, ele saía. Quando o escravo chegava e viu o lenço amassado, o senhor estava falando através do lenço: pode retirar a mesa, eu já terminei. E aí o escravo vinha e tirava a mesa. Mas quando o senhor estava comendo, José, pegava, limpava a boca, limpava a barba, limpava os dedos, pegava o lenço e deixava dobrado no lugar à parte da mesa e saía. Quando o escravo chegava e via o lenço dobrado, o recado era: eu não terminei, eu ainda voltarei. E aí ele não tirava a mesa ficava preparada para o Senhor voltar e se alimentar. Quando os discípulos chegaram e viram o lenço dobrado, aí ele disse, o Senhor estava dizendo para ele: eu não terminei, eu voltarei. Glória a Deus. E isso é tão impactante que quando eles vêem o sinal, e isso nós temos que se preocupar, que Jesus fala através da palavra, mas ele sempre fala através de sinais, porque o sinal é para confirmar a palavra que ele falou para nós. É por isso que nós temos que estar vigiando, porque os sinais mostram que ele já está às portas para buscar a sua igreja. Aleluia. E é tão interessante isso, porque quando os discípulos viram, lembraram da palavra: eu vou voltar, glória a Deus, eu vou ressuscitar e vou adiante de vós. E aí tão interessante que diz assim o verso de número 9: porque ainda não sabia, no original vai dizer, não haviam entendido a palavra, que era necessário através das escrituras, que Jesus ia ressuscitar dos mortos, glória a Deus. E aí vai dizer o versículo de número 10, e foram os discípulos para casa. E aí, irmãos, deixa os discípulos que foram para casa, e ali está Maria Madalena, no sepulcro. E diz o texto assim no verso número 11, e Maria estava chorando junto ao sepulcro. E eu quero focalizar nessa mulher. Todos nós sabemos que Maria Madalena, irmãos, ela era de uma cidade chamada Magdala, Galileia também, ela era uma galileu. E interessante porque essa mulher, ela fica ao sepulcro, e essa mulher está chorando. O desespero dessa mulher é tão grande que incomoda até os anjos que estão com ela. Os anjos olham e percebem ela chorando e falam: mulher, por que você está chorando? E ela está dizendo: porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde puseram. O desespero dessa mulher é porque ela havia perdido algo de valor, aleluias, algo que era precioso para ela. Sabe o que eu quero trazer uma reflexão para vocês, irmãos? A pessoa bendita de Jesus era tão importante para essa mulher, porque só de violar, ela só em passar na cabeça dela que levaram o corpo do Senhor, ela queria pelo menos saber onde Jesus estava o corpo, porque levaram algo de valor para ela. Ela sentia a falta da pessoa bendita de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: nós precisamos, toda maneira, sentir falta da presença de Jesus. Sabia disso? Sabia, irmãos, que tem irmãos que ele não vem no culto, ele não sente falta de estar na casa do Senhor? Sabia que tem irmão que não ora mais, que não fala mais com Deus, ele não sente falta da pessoa bendita de Jesus? Mas eu tenho pessoas que entraram aqui dizendo: eu preciso estar na casa do Senhor, louvando a Ele, porque um dia na casa do Senhor vale mais que outras partes mil. Eu preferiria estar na porta, dizer: aonde você está? Na casa do meu Deus, que está nas tendas da iniquidades, aleluia. É porque Jesus Cristo é a nossa alegria, Jesus Cristo é o motivo de nós estarmos aqui. A igreja está vazia, mas nós temos uma convicção que Jesus Cristo está aqui, e nós viemos aqui para adorar. Levante a sua mão para o alto, louvado seja o nome do Senhor, e glorifique a Ele, porque Ele é digno. Essa mulher sente falta da presença de Jesus, é por isso o motivo das lágrimas. Esse é por isso o motivo, porque ela está sentindo falta da presença do Senhor. Era algo precioso para ela, e ela não quer sair dali. Por quê? Porque ali é o único lugar que ela tem certeza que Jesus esteve lá. Se tem um lugar que ela tinha certeza que Jesus poderia estar perto daquela região,
ela está com uma convicção: eu preciso estar no lugar mais próximo que Jesus passou, aonde o corpo do meu mestre está. Sabe o que é forte nisso? Que ela não reda o pé ali. Ela poderia ir para casa com os discípulos, mas ela permanece ali porque ela tinha uma convicção que Jesus, alguém levou o corpo do Senhor. E aí o texto vai dizer que Jesus apresenta ressuscitado. Quero que você tenha dado glória. Tudo bem, eu vou repetir porque vocês são pentecostal. Jesus apresenta ressuscitado diante dela. E Jesus veio por detrás. E aí vem o semblante do que está triste. O que está triste às vezes não percebe que Jesus está perto dele. Aleluias. O que está triste às vezes, nós estamos tão decepcionados, tão tristes, tão cabisbaixo, Ana, que a gente acha que Jesus está bem longe da gente. Mas o versículo de número 14, 13 diz assim: 14, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Por dois motivos. Primeiro, Jesus estava com o corpo glorificado. Segundo, Jesus apresenta para ela, mas a tristeza era tão grande, Lu, que ela não conseguia saber que era Jesus. Por quê? Porque na ideia dela, na mente dela, Jesus ainda não havia ressuscitado. E uma pessoa que está triste, ela só vê desgraça, ela só acha que as coisas não vão acontecer. Mas Jesus estava bem perto dela, vindo de trás. E Jesus vai fazer uma pergunta tão singela. Jesus sabia que era Maria. E eu gosto dessa simplicidade de Jesus, que vai ser demonstrada a cada um desses textos, de cada um desses discípulos. Que ele vai dizer assim para ela: mulher, e disse Jesus: mulher, por que choras? E o que busca? E qual é o motivo do choro? Levar o corpo do defunto. E o que você está buscando? Um defunto. Eu estou buscando um defunto. Então você está buscando o quê? Qual é o motivo do seu choro? Por causa do defunto. Não sei onde colocar. E qual você está buscando? Um defunto. Eu quero ver o corpo de um defunto. Aí Jesus diz para ela: por que você está chorando? Qual é o motivo? Aí ela vai dizer: se foi o Senhor que levou o corpo do Senhor, me diga, onde levaram? Porque ela pensou na mente dela que era um jardineiro. Olha que interessante. Disse-lhe Jesus a Maria: olha que é forte, por que choras? O que busca? E ela, cuidando que era um hortelão, um jardineiro, disse: se o Senhor tu levaste, diz-me aonde puseram, que eu levarei. Essa expressão levarei, José, sabe o que significa? Eu estou disposta a pagar. Eu estou disposta a pagar para pegar o corpo do defunto Jesus. Ela queria pagar, porque Maria Madalena era uma mulher de posse. Eu não sei porquê, Lu. Eu preguei essa mensagem domingo da minha igreja. Na terça-feira, no domingo, eu falei essa mesma frase. Maria Madalena é confundida com a mulher de João capítulo 8, que é a mulher pega no ato de adultério. E eu disse: mas Maria Madalena não é essa mulher. Maria Madalena foi aquela que tinha 7 espíritos malignos, e o Senhor o expulsou esse demônio, ela foi liberta. E ela cooperava com o ministério de Jesus. Eu acabei de falar isso no domingo. Terça-feira o irmão dizendo para mim, na doutrina: Maria Madalena é aquela que foi pega no ato de adultério. Não é a mesma pessoa, meu irmão. E eu não quis, eu dei uma vontade de levantar e falar: meu irmão, não é Maria Madalena. Mas tudo bem, eu já tinha pregado domingo e ele estava presente, mas tudo bem, vamos deixar isso para trás. Eu quero dizer algo, que Maria Madalena era uma mulher de posse. Ela está dizendo: eu estou disposta a pagar para estar perto da presença do meu Jesus. Olha a devoção dessa mulher. Mas ela estava procurando um defunto, e ela pensava que era o hortelão, porque na frente do templo, que era de José de Arimateia, havia um grande jardim. E esse grande jardim era regado e cuidado por um jardineiro. E ela pensou que era um hortelão. Aí Jesus disse para ela: Maria. Aleluias. E quando ela ouve esse Maria, que passa no coração dela é isso: essa não é a voz do jardineiro, essa é a voz do meu Senhor Jesus. E quando ela olha e diz: Rabone, mestre amado, mestre querido, o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou, você está vivo. Porque muitos procuram Jesus morto, muitos procuram Jesus pendurado no madeiro, mas os irmãos da graça plena daqui do Jardim Guarani sabem que Ele está vivo. Aleluias.
E isso que é simplicidade, é entender que o nosso Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a nossa fé não está firmada em homem que desce à sepultura, mas que está à direita de Deus Pai e intercede por mim e por você. Ele está vivo. O que você veio buscar hoje está vivo. O que você veio oferecer o seu louvor, ele está vivo. O que você levantou a sua mão, entregou a sua vida e disse: Senhor, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está vivo. Cristo vive em nós. Cristo está em nós, e Cristo é manifestado através de nós, porque nós não somos mortos, nós temos vida, e vida com abundância. Então levante a sua cabeça e glorifique ao Senhor, porque nós não estamos em um lugar parado, nós estamos servindo a um Deus vivo. Aleluia. E essa é uma lição que eu quero dizer para os irmãos. Jesus vai para uma pessoa que está muito triste, e ele manifesta: eu estou vivo. E ele vai dizer para ela: Maria. E ela vai tentar pegar o corpo de Jesus, ela vai querer agarrar Jesus, ela vai querer prender Jesus no abraço. Antes que ela faça isso, Jesus já antecipa e diz: Jesus, Maria, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz que eu não subi para o Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Ou seja, vai trazer um recado: anuncie, eu estou vivo, Maria, eu não posso perder tempo aqui, não me detenha, não grude em mim, não me abrace, não me segure, eu não posso parar. Vai e avisa aos discípulos que eu ressuscitei. E aí, irmãos, ele sai dali, porque Jesus não está preso a tempo e espaço. Ele sai dali, José, sai dali e vai para o caminho de Esmaú. E Maria Madalena, o que acontece? E Maria foi anunciando aos discípulos que viram o Senhor Jesus, e eles disseram tudo isto. Ou seja, Maria chegou com uma certeza: eu vou buscar um defunto, mas ela saiu com uma conclusão: ele está vivo. E foi anunciar. Sabe o que é isso? Você antes serviu a deuses mortos e até tentava anunciar, mas sem resultado. Mas quando nós conhecemos o Deus vivo, hoje dê em nossa boca um cântico, uma palavra de vitória, uma palavra de salvação, uma palavra que dá cura. Por quê? Porque nós anunciamos Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Então uma pessoa que está triste, ela vai anunciar com alegria que Jesus ressuscitou. Mas aqui vem o segundo grupo, qual? Os decepcionados. Porque a palavra dispensaram ali, ou ficaram dispersos, significa que muitos que estavam tristes voltaram. E a maioria era da Galileia, eles estavam na Judéia. E aí, para eu encerrar a mensagem, é forte, porque os discípulos olham e falam assim: vamos embora, Jesus morreu, e agora? Vamos embora, não tem mais nada para nós buscar. Aos dois discípulos de Esmaú foi embora. E aqui está uma palavra de um decepcionado, Lucas 24. A palavra do decepcionado: pensávamos que ele ia remir Israel, pensávamos que ele ia fazer algo extraordinário, mas já é o terceiro dia, e anunciaram que ele ressuscitou. Aí, irmãos, é forte, porque Jesus sai de Maria e vai até o caminho de Esmaú, e ele chega nos dois andando, e ele vai dizer para os dois: o que vocês estão dizendo? Olha que simplicidade. Jesus olha para ele e diz, e eles não reconhecem Jesus: você é peregrino aqui? Você não sabe o que aconteceu? Isso é notório, é notícia. Jesus Cristo, varão perfeito de palavras e ações, foi morto. Disseram que ele ressuscitou, mas já é o terceiro dia. E eles estavam tristes, irmãos, andando, caminhando triste. Jesus começa a falar com eles através da palavra, anunciando desde Moisés até os profetas. E é forte, por quê? Porque quando ele vai anunciando, vai dando o finalzinho da tarde, e ele está conversando. Finalzinho da tarde, Jesus vai conversando com eles. Quando ele chega na aldeia de Esmaú, os discípulos, Jesus já vai estar indo embora. Jesus está indo embora, você está indo embora. Aí os dois discípulos olham: não, vem comer com a gente, vem almoçar com a gente, já está tarde, vem se alimentar conosco. E Jesus entra na casa, aleluia. Porque tem um negócio: Jesus gosta de ser convidado para você, com você. Jesus gosta de andar conosco, irmãos. É notório. O Jesus ressuscitado gosta de comer junto conosco. Levanta de manhã, fala com Jesus. Vai tomar café, chama Jesus para tomar café contigo.
Não é loucura não, é convicção. Jesus está vivo. E ele disse, vem comer com a gente. Jesus entra com eles. Eu não sei o que aconteceu lá, Ana Cristina. Não sei, minha pastora, o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei. Era costume judaico. Quando alguém ia comer na casa, você fazia a oração. Se você fosse almoçar na minha casa, eu e minha esposa iam olhar para você, ó, vem, faça a oração. E eles olharam para Jesus e disseram, Jesus, faça a oração. Faça a oração. Ó. Não sabia quem era. Convidaram porque pegou uma amizade no caminho. E aí, irmãos, eu creio que quando Jesus pegou o pão, aleluia, e ele repartiu, ele disse, Pai, graças te dou. Quando ele falou isso, os discípulos já, opa, caiu as escamas. E ele olha para o outro, Jesus desaparece. Jesus já sai dali e já vai para outro lugar, não dá tempo. Aí eles olham para o outro e dizem, não ardia em nosso coração, quando no caminho ele anunciava a palavra do Senhor. Ele sentou na mesa conosco e comeu junto com a gente. Jesus ressuscitou. E aí eles voltaram para o caminho novamente. Aleluia. Porque assim, o triste, Jesus vai se alegrar. Mas o que está decepcionado, Jesus vai até diante dele e traz novamente ele para a casa do Senhor. Quem sabe entrar aqui, pessoa dizendo, eu já não estou aguentando mais, eu estou com vontade de retroceder. Eu tenho que dizer, Jesus está aí, não tem um encontro dizendo, não pare, eu estou te trazendo de volta porque eu estou contigo nesse caminho. Aleluia. Quem sabe você pensa que está sozinho neste caminho, você não está sozinho. Jesus está andando com você e através da palavra, através dos sinais, ele vai te trazer novamente para você voltar para Jerusalém. Aleluia. Não saia de Jerusalém. Eita, labaxurimicandárcia. Deus está dizendo no meu coração, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, porque eu vou te usar em Jerusalém. Não saia daqui, eu vou te usar neste lugar. Não volte, Jesus vai te usar novamente. Eles voltaram anunciando. Jesus sai dali, o que Jesus vai fazer? Jesus sai dali, vou fazendo uma linguagem, sai de Lucas 24 e vai novamente para João capítulo 20. E aí vamos para o capítulo 19. O terceiro grupo, os que estavam morrendo de medo. Por que estavam morrendo de medo? Olha o que o texto diz. Verso número 19. Chegando pois à tarde. Entenda, essa expressão chegando à tarde é escurecer. Estava escurecendo. Estava escurecendo. Jesus estava no caminho de Ismaú. Quando escureceu, ele estava na mesa com os discípulos. Quando ele fez o agradecimento, ele saiu dali. E aí, irmãos, ele vai novamente para Jerusalém. Quando ele está indo para Jerusalém, os dois discípulos do caminho de Ismaú estão indo correndo. Mas Jesus não apresenta tempo e espaço, corpo ressuscitado. Saiu de lá. Aí o texto vai dizer, já chegando à tarde, no primeiro dia da semana, no mesmo dia, cerrado as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus. Não, tudo com medo, José. Tudo preso. Eu vou te mostrar como era para entrar na casa dos discípulos naquela época. Era mais ou menos assim, chegava na porta e fazia assim, ó. Aí eles do lado de dentro batiam. Aí, irmão, eles abriam a porta. Tá morrendo de medo. Estava com medo, meu. Trancado, cerrado. A porta não estava fechada, estava cerrada. Aleluia. Estavam com medo. Aí eu encerro aqui. Deus vai dizer que eles estavam trancados. Jesus apresentou diante deles e disse, a paz seja convosco. Ele é o nosso refúgio no momento de medo. Aleluias. Ele é a paz no meio das nossas guerras, no meio da nossa adversidade. A paz seja convosco. E aí, irmão, nós sabemos que esse texto não diz isso, mas em outros textos diz que eles pensavam que era um fantasma. Jesus apresentou a mão e disse, olha aqui os sinais do Calvário, eu estou vivo. E aí é interessante que os discípulos, quando ouvem isso, eles se alegram, glória a Deus. E Jesus disse, olha, a paz seja convosco. Jesus diz outra vez, e assim como o Pai enviou, também eu vos enviarei. Ou seja, ei querido, Jesus apresentou para ele dizer, não fique decepcionado porque vocês me abandonaram. Eu estou aqui, a paz seja convosco. Eu vou enviar vocês também para fazer a obra do Senhor. Deus não está preso às nossas limitações. Deus vai capacitar eu e você para fazer a diferença, porque quem faz é Deus, quem realiza é Deus. Nós somos apenas o instrumento. Jesus naquele dia comeu com os discípulos, se alimentaram com os discípulos, ficaram com os discípulos, soprou o Espírito, comeu, fez tudo aquilo. Porém Tomé não estava com ele. Tomé não estava. Eu vou encerrar a mensagem agora.
Agora, vamos colocar no lugar de Tomé. Tomé apresentou lá, Ana. Quem já perdeu um ente querido aqui? Levante a mão. Quem já perdeu um ente querido? Já perdeu um ente querido? Quando você perde um ente querido, a maior dificuldade não é no velório, é após o velório. É a maior dificuldade de alguém que perdeu a família. Pastor Hildo Casa Verde, quando perdeu a única filha que ele tinha, aos 26 anos, eu vi ele no velório, citando o que Jó disse: ele me deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vi com meus olhos. Ele me consolava no velório. Mas ele, após alguns meses depois, eu fui conversar com ele. Ele falou para mim: a maior dificuldade foi entrar no quarto da Daisy. A maior dificuldade de alguém que perde um ente querido é após o sepulcro, após o velório. Irmãos, eu quero dizer para você que os discípulos estavam muito tristes, com medo, pensando na sua própria vida, mas estavam muito abatidos. Imagine Tomé quando saiu dali, aquele clima de baixa astral, todo mundo chorando porque perdeu o homem mais extraordinário que você poderia conviver, que era Jesus Cristo. E após perder um amado mestre, eles ficam tão tristes. Aí Tomé sai. Quando Tomé volta, está todo mundo alegre, irmão. Está todo mundo cantando. Aí Tomé olha e diz: que alegria é essa? Que festa é essa que está acontecendo aqui? Por que vocês estão tão contentes? Qual é o motivo da vossa alegria? Jesus ressuscitou. E aí ele olha e diz: não, eu não creio. Eu não creio que ele ressuscitou. Se eu acredito. Eu só vou acreditar quando eu colocar o dedo no buraco e do lado direito eu ver a marca da lança. Aí eu creio em Jesus. Aí, irmão, passou 8 dias. Depois de 8 dias, estavam todos reunidos, e o texto diz: e Tomé estava reunido também. Jesus não disse: a paz seja convosco. Jesus não chegou com aquele carinho todo. Jesus já chegou e já disse, já foi em direção de Tomé e falou: Tomé, coloca a mão agora. Aleluias. Coloca a mão agora. Coloca agora a mão. Coloca a mão agora. Ele olha e diz assim: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Deus vivo. Aleluia. Eu creio que tu ressuscitou. Mas o que é pior, sabe o que é? Que Jesus não dá uma massagem. Jesus falou: agora sim, Tomé. Ele disse: Tomé, por que creste depois que viste? Seja crente, homem. Aí, irmãos, é lindo, José. Eu quero encerrar com isso agora. Passa o microfone para o pastor Luiz. Que lá, irmãos, mais de 2000 anos atrás, naquela pequena casa na Palestina, Jesus já estava olhando José sentado ali naquele banco. José já estava olhando a Ana Cristina louvando neste culto hoje. Jesus estava olhando o meu pastor aí sentado com óculos aqui. Ele vai dizer assim, ó: Tomé, seja crente, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas vão crer em mim pela palavra de Deus. Aleluias. O que é isso? Jesus já sabia que você ia crer nele pela palavra, que você estaria aqui hoje, nessa noite, louvando, adorando a Deus. Então vale a pena servir a Jesus, vale a pena adorar a Ele, vale a pena estar na presença dEle, vale a pena você sair da sua casa e ir para a casa do Senhor adorar, vale a pena sair do serviço e vir para cá, porque antes que você escolhesse a Jesus, Jesus já te escolheu e te fez discípulo, já te fez filho e te fez um discípulo de Jesus antes que você nascesse. Você é importante para Deus, você é importante para Jesus, porque Ele está vivo e Ele se preocupa comigo e com você. O que nos torna vencedor, o que torna mais que vencedor, não é as nossas adversidades, é a certeza que Jesus está conosco em todas elas. E para Jesus te levantar na terra, não precisa dele abater ninguém. Ele já te escolheu como discípulo, e você é um testemunha de Jesus. Você é um testemunha de Jesus. Sabe o que é uma responsabilidade? É ser um testemunha de Jesus, que através de nós a obra de Jesus continua sendo feita.
É através de mim, através do Luiz Paulo, através da Ana, através de você, meu irmão. Jesus continua fazendo uma obra através da humanidade. Você é sal, você é luz deste mundo. Por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo, que dirige as nossas vidas, que fez uma promessa que não ia nos deixar só, que ia enviar o Consolador, e o Espírito Santo está aqui. Eu quero te convocar nessa noite a se colocar sobre os vossos pés e entregar assim de todo o corpo e alma, adorar Jesus Cristo, porque Ele está aqui e Ele é digno de todo louvor, de toda adoração nessa noite. É coisa simples. Ele ressuscitou, está no terceiro céu, à direita de Deus Pai, enviou o Consolador, e através do Espírito Santo Ele vai conduzindo a igreja para o grande dia que nós vamos ver Ele face a face. Porque bem-aventurados que viu através da palavra, que creu através da palavra. Mas nós que cremos através da palavra, um dia o veremos face a face. Porque os discípulos, irmãos, não entenderam a palavra, entenderam os sinais, mas creram quando viram. E nós cremos através da palavra. Crer através da palavra significa que através da esperança, a qual nós não vimos, mas aguardamos que Ele há de vir sobre a terra e vai arrebatar a mim e a você. E aí, irmãos, a primeira convicção que nós teremos quando vimos Ele na eternidade, nos céus, que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluias. Bata no peito e diz: até quando eu morrer eu ainda irei esperando a Jesus Cristo. Bata no peito. Se um de nós vinha a falecer até na eternidade, a nossa alma aguardará a volta de Jesus, porque os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós que estamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com Deus vivo lá na eternidade. E a primeira coisa que Ele vai fazer, sabe o que é, José? É enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. E nós vamos entender que vai valer a pena. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você, o seu choro aqui na terra um dia será convertido em alegria, porque as aflições desse tempo, vale a pena, Lu, eu vou entregar essa palavra para você, meu irmão. Vale a pena todo o sacrifício que nós temos, porque nada se compara à glória que há de ser manifestada em mim e em você. Nada se compara à glória que há de ser manifestada em mim e em você, e nós o veremos face a face. Amém? Diga para o seu irmão, para eu encerrar: eu quero ver você lá. Eu não sei como você, eu não sei se você vai ficar mais bonito que você já é, aleluias. Mas eu quero ver você lá, eu quero ver você lá. Sabe o que é? É ter o corpo glorificado e ver o Deus vivo, face a face. Por nós sentimos hoje, mas um dia o veremos face a face. Amém, meu irmão? Vale a pena servir. Pode louvar, Ana Cristina, bem forte. Feche o seu coração, entrega o seu espírito, alma e corpo para o Senhor em adoração. Deixa o Espírito conduzir a sua vida. Saia daqui com convicção que Ele está vivo, que Ele está no controle de todas as situações da sua vida. Saia daqui que Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da sua vida, dos seus projetos. Alabashuri me dará certo, eu mandará rácia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Eu entrego meu viver a Ti, Espírito de Deus. Mas Pai abandonou. Quem somos nós, Espírito de Deus?
Ele venceu pra sempre, exaltar, pra sempre adorar, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ressuscitou. Mais de 7 bilhões de almas, o Senhor olhou para nós e nos escolheu para essa grande obra extraordinária. Ressuscitou. Nos tirou do charco horrível de lodo do pecado e manifestou o seu amor sobre cada um de nós, para que nós podemos gozar dessa graça maravilhosa. Cantamos aleluia. Nós exaltamos o Senhor, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos pela tua presença no meio de nós. O Cordeiro venceu. Cordeiro de Deus. Cantamos aleluia. Churibidarassura madarasai orebadarahasya. Cantamos aleluia. Levanta o caído, o Jesus. Cordeiro venceu. Dê força, meu Deus, para o cansaço, Jesus. Cantamos Dê alegria para os que estão tristes. Cantamos aleluia. Que a obra que Deus começou neste lugar venha a ser aperfeiçoada pela tua presença, Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos Declare, aleluia. declare. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Deus abençoe a cada